Bom dia, gente, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre por que você permanece em relacionamentos que te rejeitam, certo? Mais uma live dessa série especial Amores que Adoecem. Isso não é amor, isso é trauma disfarçado. Quem assistiu a live de ontem, ela está no meu perfil ainda, vou deixar. Pensei melhor, eu acredito, como são 5 lives, vou deixar essas 5, mas elas já estão indo lá para o outro canal. Hoje está muito frio em São Paulo, aqui no sul e sudeste. Quem é do sudeste sabe que a gente está passando friozinho. Não é fácil tomar banho de manhã nesse frio, misericórdia. É difícil, viu? O sergipano vale para amizade também, vale sim. Até porque não deixa de ser um relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, pode ser uma amizade também, certo? Eu tenho um foco no relacionamento amoroso, mas os relacionamentos com amizade também é a mesma coisa, só não tem sexo, gente. É o amor fraternal. É aquele amor que você não tem desejo físico, né? Desejo sexual. Então, não deixa de ser um relacionamento, certo? Quem assistiu a live de ontem, nós falamos sobre o apego, que pode ser dor, pode ser uma prisão emocional, então assista. Foi uma live incrível, dá para você ter uma ideia de como vem, né, esses sintomas. Começa tudo na infância e mais uma vez nós vamos falar sobre esse sentimento de rejeição. A pessoa te rejeita e você acaba correndo atrás, sofrendo por essa atenção, por essa valorização. E aqui a gente já começa entendendo que você tem infelizmente tem acaba tendo um complexo aí de inferioridade, do próprio rejeição. E essa pessoa que você está se envolvendo pode ser um amigo, uma amiga, ou um namorado, uma namorada, um esposo, marido. Esses relacionamentos que acabam não dando certo são relacionamentos rasos, superficiais. Você acaba projetando ali, quem sabe, a sua infância, onde você lutava para sobreviver, para existir, para ser amado. E agora você replica na fase adulta. Eu vou explicar para vocês como funciona isso na teoria e, claro, com base nessa prática também, certo? Quem já me conhece, quem é a primeira vez que está aqui hoje, me fala um pouquinho do povo que está aqui. Hoje, 29 de julho, terça-feira, São Paulo com muito frio, né? Vamos nessa, vamos tomar um cafezinho, gente. Preciso tomar um café para acordar. Confesso que isso aqui eu me desafiei, essas 5 lives. Todos os dias eu vou entrar aqui às 8 horas da manhã e fazer uma live mais rápida, mais objetiva. É um encontro, um bate-papo comigo. Como eu falei na outra live, eu não vou lançar nada. Isso aqui foi eu mesmo que criei. E é para deixar um conteúdo aí para vocês. Estou me doando, né, esse tempo aqui para vocês, para que vocês tenham aí mais um conhecimento. Aprenda sobre o autoconhecimento. O mundo está caótico e vocês precisam pelo menos ter algumas ferramentas para poder driblar situações que muitas vezes sem o autoconhecimento seria difícil, certo? Ou será difícil, beleza? Quem já tomou café? Tem alguém trabalhando agora? Ou tá todo mundo em casa? Quem é daqui de São Paulo? Sou de Coronel Vivida, Paraná. Tá fazendo frio aí, Michele? Primeira vez aqui, seja bem-vinda, viu? Que bom. Eu conectei porque te seguro na pandemia, estou até hoje. Deixa eu ver, a Ilza Cunha, acho que ela me conheceu na pandemia, não é isso? E estou até hoje, sempre que posso estou te acompanhando. Obrigado, viu? Obrigado. É verdade, ó, desde a pandemia. Eu lembro que esse perfil ele é de 2018, foi logo que eu terminei minha faculdade, completo agora 7 anos.
Mas aí veio a pandemia, né? 2020, ali aquele período que foi caótico, né? Nós passamos aí por todo mundo, quem sobreviveu sabe como foi difícil aquela fase lá do 2020, onde o planeta parou por causa da pandemia, né? E aí foi quando eu comecei a fazer muitas lives e tem gente que está aqui desde aquela época também. Estou saindo para trabalhar. Eu vou deixar salvo aqui, então. Tá dizendo que tá muito frio. É isso, estou sem óculos. Bom, estou de recesso escolar, Maria Joel. E a cidade de vocês? Fala a cidade, quero te conhecer. Tem muita gente das pessoas mais antigas que me seguem. Às vezes, isso acontece comigo. Você segue um perfil e depois você nunca mais vê o perfil. Alguém já viveu isso? Tem passado por essa experiência? Eu, por exemplo, eu sigo um pessoal e falo, nossa, eu nunca mais vi fulano de tal. Eu não sei porque, se a gente não tem que ficar curtindo direto, tem que estar interagindo, né? Aí o Instagram não entrega mais. Então eu sei que muita gente não tem recebido, inclusive alguns pacientes. Rodrigo, eu nunca mais vi você online. Sei lá, nunca mais vi suas postagens. É nesse nível aí, certo? Hoje nós vamos falar, para quem está entrando agora e deixar registrado, nós estamos fazendo uma série especial, Amores que Adoecem. Um tema principal ali não é amor, isso é trauma disfarçado. Já ouviu isso? Isso não é amor, é trauma disfarçado. Eu vou explicar por que eu coloquei essa frase. Eu já falei isso lá atrás em outras lives que eu fiz aqui. Quando a gente fala de trauma disfarçado, porque a responsabilidade, a culpa, não é sua de atrair esses relacionamentos ruins. Quando eu quis dizer isso não é amor, é trauma disfarçado, é porque é o seu trauma que te leva para essa situação. Se você não tivesse trauma, você não estava nem aqui. Concorda? É fato. Quem não tem trauma não fica tá de psicólogo não, não quer nem saber. Tá tocando a vida e vai embora. Entendeu? Tá resolvido. Quando se depara com situações perigosas, ela vai ter ferramentas para poder sobreviver, para saber fazer um movimento ali positivo, né, para si mesmo, para não entrar em qualquer furada. Mas quando a pessoa tem trauma que não foi tratado, que não foi trazido aqui para fora, para consciência, para entender consciente que aquilo ali me fez mal por um tempo, essas pessoas acabam ficando mais vulneráveis e atraindo relacionamentos disfuncionais. Por isso que eu coloquei essa frase. Na verdade, é um trauma disfarçado. É daí que entra essa ideia de que o trauma, a escolha, a busca não foi você. Foi o trauma que trouxe, o trauma que atraiu, o trauma que te levou, às vezes, à ruína, certo? Por isso que você precisa se perdoar. Porque se você não tivesse esse trauma, certamente você não teria tomado decisões precipitadas ou ficado vulnerável, né? Ter uma vulnerabilidade para atrair um relacionamento abusivo, por exemplo, certo? Então não é amor, é um trauma disfarçado. E o tema de hoje, certo? Fala sobre... Eu quis dizer assim, o tema ele é um pouco mais direto e pode ser doloroso para algumas pessoas. Por quê? Porque fala de rejeição e fala de humilhação, né? Porque você se apaixona por quem te rejeita. Isso aqui acontece todos os dias. Eu recebo muitas meninas, principalmente mulheres na clínica, que estão passando por isso aqui, certo? Que acaba atraindo, fica nessa agonia, nesse desespero, atrás dessa pessoa, e muitas acabam tendo um relacionamento duradouro, às vezes casam ou moram juntos, e começa esse princípio de caos, né, de sofrimento dentro desse relacionamento. Daí desenvolve a dependência emocional e ela nunca consegue sair. A não ser que ela tenha um direcionamento, uma rede de apoio que vai ajudar ela a compreender, entender melhor e fortalecer alguns pilares como a autoestima, o amor próprio, a autoconsciência, a autoconfiança, a autovalorização. Se não tiver, não adianta. Tudo isso está dentro do autoconhecimento, certo? É daí que entra a ajuda psicológica, um bom psicólogo, para que vocês não sinta essa dor sozinho ou sozinha, certo?
Meu site, gente, tem as minhas informações. Se alguém quiser saber mais sobre os atendimentos online, é só me chamar no link que está no meu perfil, tá bom? Deixa eu tomar uma água e nós já vamos começar. Essa de hoje vou tentar ser bem prático, assim, no máximo 30 minutinhos, para a gente terminar antes das 9, certo? Maria Lene, sou de Minas, Ituiutaba. Eita, o nome Ituiutaba. Eu já ouvi falar desse nome. Ituiutaba. Não é desconhecido, não. Se não foi no jornal, foi alguém que veio daí, já atendi online, mas eu lembro. Deixa eu ver se tem mais. É Grécia. Essa bandeirinha é da Grécia? Eu não conheço as bandeiras tudo, não. Anne Alana de Aracaju, Juliana de BH, a Fabiana colocou 40, deve ser Europa, lá para aquela região lá que lá tá calor, né? Enquanto aqui é inverno. Juliana Rabelo de Tarumirim, Minas Gerais, também tá por aqui. A Ilza Cunha, ela é de Boston, também tá por aqui. Eltz Andréa Canoas, deve estar muito frio, Rio Grande do Sul. Vanessa Matos, bom dia. Nayara Menezes, quase Nayara Azevedo, né? Aracaju, Sergipe. A Vanessa simplesmente tá lá em Trancoso, na Bahia. Olha, Trancoso na Bahia. Tá aí, é calor. Praia, solzão, não é? Não sei se tá chovendo. Nessa época chove nessa região. A Jennifer, sou bipolar, mania 1, 2, te sigo e melhorei muito. Que bom. Você já faz terapia, Jenny? Jenny Michele. A terapia também ajuda, né? Difícil alguém que não precise de terapia ou não trauma, às vezes não percebendo. Exatamente. O que é que acontece, Fabiana? A gente tem muita influência sensorial que influenciam, né? Na verdade, fatores sensoriais que influenciam as nossas áreas dopaminérgicas. Então, é o uso excessivo de tela, às vezes é uma comida, porque é uma compulsão alimentar, compra, viagens, enfim, você vai gastando ali, trabalho, e aí você não percebe que está repondo aquele espaço de um trauma que muitas vezes é desconhecido, entendeu? Por isso que poucas pessoas têm passado despercebido, e aí só descobre, às vezes você tem um nível assim... a conquista, né? Vamos voltar ali, o estudo, o trabalho, carreira, conquistou tudo, já teve seus filhos, tudo aquela coisa bonita, mas quando chega ali no momento, estagna, você percebe que os relacionamentos não deram certos, já está no segundo, terceiro, quarto, é aí que entra alguns insights e você percebe, não, tem alguma coisa de errado. Eu recebo muita gente que vieram só depois do reparo. No cuidado ninguém vem, certo? Que é bem mais barato. Muita gente chega só depois no reparo, porque aí já tem medicação, tem que fazer terapia semanalmente, porque senão as coisas não acontecem, entendeu? É assim que funciona diariamente, né? Certo? Então, Grécia acertou. Olha, acertei a bandeira. Nossa, tá na Grécia, meu Deus do céu. Aquelas praias belíssimas, né? Azulzinha, a cor da praia é dessa cor, não é? Azulzinha assim, né? Ihu, faz parte. É Mykonos, né? Fica na Grécia, não é isso? Mykonos, não é? Eu já vi lá o negócio lá, é uma coisa assim, quando entra naqueles bangalôs assim, né? Abre a porta assim, que você acha que tem terra, quando você abre tem um marzão bonitão assim para você mergulhar. Não é aí que tem isso? Quem sabe, né? Olha, é isso aí. A Luciana, João Pessoa, Paraíba. Vamos nessa, gente. Deixa eu tomar meu café que a gente vai começar. Eu tenho alguns minutinhos, certo? Já tomei todo porque ontem eu tomei a metade e quando fui tomar estava gelado. Então vamos logo no todo. Então é isso. Nós vamos começar hoje na nossa segunda live dessa série Amores que Adoecem. Quem já passou aí por um possível amor que já adoeceu? Claro, né? Mas quando fala de amor que adoece, é justamente, isso não é amor, é um trauma disfarçado. Por isso que muita gente acaba entrando nos relacionamentos e traz um fardo muito pesado, onde você coloca dentro de uma caixinha, esquece ou põe debaixo do tapete, não ressignifica nada disso,
né? Se você estiver sentindo trauma, dores, sofrimento, teve tristeza, uma desilusão amorosa, fica embaixo do tapete, você pega, aí passa, porque vai passar, mas os fragmentos permanecem lá, ou permanecerão lá. Quando você entra num novo relacionamento, você, é involuntário isso aqui, pega todo aquele lixinho do outro relacionamento e você acaba jogando no próximo. E isso não tem fim. É daí que entram os padrões relacionais. Então tenha muito cuidado, porque se você não tiver autoconsciência para entender que cada fase da sua vida é única e exclusiva, você vai estar sempre pegando, associando, não, mas ele fazia assim, mas ela fazia assim, não, mas tem isso aqui, não, isso aqui, isso aqui. Aí você começa a fazer comparações, às vezes teve alguma coisa, o cérebro ele lembra das coisas boas que vocês passaram juntos. Então você vai começar a comparar no relacionamento novo. Por exemplo, nossa, mas isso aqui não tem isso. Até o cheiro. O cérebro tem uma memória olfativa que você vai até o cheiro, assim, o perfume, o local. E tudo isso faz parte de um relacionamento anterior. Seja bom ou ruim, se você não tiver um discernimento para deixar isso lá, e viver o novo, entender que o novo existe uma nova ideia, um novo singular, uma nova perspectiva. As pessoas não são iguais. Todo mundo tem a sua singularidade, que é um ser único. Então o relacionamento também vai ser único. No meu relacionamento hoje é totalmente diferente das coisas que eu já vivi, dos relacionamentos que eu já passei, de todos os sentidos. Porque agora tem um olhar da família, um olhar para o futuro, construção, unidade. Sabe o que é unidade? É um só, unidade, um só. Então, se eu pegar as coisas que já se passaram e ficar ali, eu tô fazendo comparação que não é discrepante, não faz sentido nenhum. Então tem que ter muito cuidado, porque isso aqui faz parte do autoconhecimento. Use a sua autoconsciência para entender o que é bom e o que é ruim, o que dá certo e o que não dá. O que pode e o que não pode, certo? E não pegue sua régua de hoje e meça ela com a régua do que você viveu lá atrás. Senão vai dar conflito, ok? A Luciana, acho que é Lu, 2021. Lucimaura, Teresina tá por aqui também, certo? Então, quando a gente fala de um tema, desse tema de hoje, deixa eu colocar aqui, né? Peraí, deixa eu colocar aqui, porque você se apaixona por alguém que te rejeita. Por que você se apaixona por alguém que te rejeita? Deixa eu ver se deu certo aqui. Deixa eu fixar aqui, certo, gente? Para fixar comentário. Aproveitando, a Ana Paula, ela perguntou qual a melhor abordagem para ansiedade de doença. Gente, eu estou na psicanálise, na psicologia positiva, apesar de eu ter também uma especialização em psicologia positiva, eu uso a analítica e a psicanálise nas terapias. É isso aqui que eu estou falando, a gente está falando de traumas infantis, a infância. Ninguém desenvolve, entende isso aqui, ó, ninguém desenvolve uma ansiedade, ou melhor dizendo, um transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG, porque está vivendo algo sazonal, vivendo algo no momento, certo? Qualquer pessoa que viveu uma infância caótica, mas a minha infância foi maravilhosa, certamente você também passou ansiedade de não ter alguma coisa que gostaria de ter naquele momento. A criança fica agitada. Primeiro, nós somos um pedacinho dos nossos pais. Aí você vê, de onde é que a mulher ela herda uma energia psíquica do pai, ok? Ó. Então, como é seu pai? Ele é mais assim, ele é calmo. Então, se você tem ansiedade e seu pai é calmo, tem uma coisa errada, certo? Aí você herda de uma outra pessoa. Esse pai era ausente e quem sabe seu avô uma figura masculina. Ou sua mãe era mãe e pai ao mesmo tempo. Ou não teve ninguém, entendeu? Então tudo isso aqui tem que ser abordado na terapia. Então eu sugiro, né, pelo meu conhecimento até aqui, a terapia analítica, onde vai analisar
e essas abordagens, que a gente chama da teoria das personalidades, vai ajustar. Inclusive, essa ansiedade, ela já está no seu ego, ela já está na sua personalidade, na sua consciência. E nós precisamos entender de onde vem tudo isso, porque é um resgate, é um replique do que você viveu na sua infância, certo? Espero que tenha clareado para você tomar uma decisão. Não que outras abordagens não funcionem, mas eu vou defender o meu peixe. Claro, né? Já vivi muitas histórias na clínica de psicologia e a maioria dos meus pacientes tem ansiedade. A maioria. E a gente vem e vai cuidando, trazendo as melhores ferramentas para a pessoa aprender a lidar com essas emoções que ficam mais afloradas, certo? Se quiser saber mais, é só chamar no link lá em cima. Vamos lá entender então como é que funciona isso. Você vive num relacionamento que não te valoriza, um relacionamento que que acaba te anulando, viver dentro de um relacionamento que não vibra com as suas conquistas, viver dentro de um relacionamento que não faz um projeto ou deixa você sonhar por si só. Esse relacionamento, o outro sonha por você. Um relacionamento que muitas vezes tem humilhação, tem desprezo, tem culpa, uma forma de te culpar por alguma coisa. Essa pessoa a qual você atraiu, né? Que, gente, o sol tá bem aqui, ó. Vocês acreditam que tem desse? Olha, já pensou? E agora? O sol... Eu vou tentar ficar aqui, mas você acredita que o sol tá bem aqui na minha careca? E agora, gente, ó, olha pra isso, ó. Ontem não tava, eu não entendi por que isso veio hoje. Eu acho que eu mudei o lugar. Eu tô no mesmo lugar, mas parece que é estranho, né? Ontem eu tava no mesmo lugar e era esse horário. Não tinha sol não, gente. O que foi que aconteceu? E agora? Eu vou ter que ficar com meia lua aí na cabeça? Será que eu tenho que fechar a janela? Ai, meu Deus. Vamos nessa. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu nem sei. Olha, eu vou ficar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco vai começar a baixar. Eu acho que vai dar certo. Eu vou ficar aqui assim mais perto de vocês. Pra ver se dá certo. Ai, Jesus, é coisa, viu? Você viu só, meia lua na cara. O cara já é careca, ainda ficar meia cabeça e lascou tudo. Não precisa nem existir mais, né? Não é verdade? Oh, meu Deus. Ai. Então é tudo isso. Então essa pessoa vive dentro desse limbo, desse relacionamento ruim. E é daí que começa o sentido dessa live, certo? Você precisa aprender alguns pontos, de onde vem isso, por que tem isso. E como eu acabei de falar sobre as teorias da personalidade, nós vamos falar de inconsciente. Então é importante entender sobre inconsciente. São memórias profundas que você viveu, né, lá na infância. Essas memórias ficaram reprimidas. Gente, não vai dar certo não, eu vou ter que dar um jeito aqui. Peraí, viu? Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu vim parar no sol. Como assim, gente? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, viu, gente? Eu acho que eu vou fechar a janela, não vai ter jeito. Deixa eu colocar aqui pra trás um pouquinho. Peraí, viu, gente? Não sai daí não. Ao vivo acontece tudo. Olha pra isso, olha. Como é que eu vou fazer com esse sol aqui? Já pensou que astúcia? Deixa eu ver, viu? Deixa eu ver se melhora aqui. Não melhora. O sol tá ali. Dele virou o lado ali de ontem pra hoje. Certeza que esse sol deu uma mudadinha ali que atrapalhou. Eu vou me levantar aqui só pra fechar a janela, tá, gente? É isso, gente. Vou ficar no escuro hoje. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Tá bem na... Olha aí. Tá bem no... Deixa eu ver se melhora assim. Ele tá aqui, né? Olha. Deixa eu botar pra cá um pouquinho. Amanhã eu olho direitinho. Mas ontem lembrei. Ontem, gente, sabe o que aconteceu ontem? Tava com nuvens. Tava nublado, chovendo, verdade. Aí amanhã eu já vou ter que mudar o lugar, porque me pegou de surpresa. Quando eu vi um negócio aqui amarelo na minha cara, eu falei, que é isso? Então, na verdade, foi ontem. Eu vou tentar virar assim, ó. Aí acho que já vai pegar só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só... Olha isso.
botar mais pra lá um pouquinho. Gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Não tem aqui, não é Globo não, nem SBT, que corta e grava depois. Aqui acontece tudo ao vivo. Melhorou, né? Pronto. Já achei até um lugar aqui pra amanhã. Fechei ali a metade e tá tudo certo. É que a claridade, né? Eu tava com a imagem, a luz do dia mesmo. Então a minha sala aqui ela não tem muita iluminação, uma iluminação xoxa. Bom, então vamos lá. Nós falamos aí quais são as experiências, os riscos que essa pessoa vive dentro de um relacionamento onde ela não é valorizada, não é amada de verdade. Quem sabe ela está sendo só um capricho, né? Tem relacionamentos que você é dona de casa, é a mãe do outro, somente quando acontece uma transferência de figura materna, o homem transfere essa figura materna e essa mulher se torna mamãe, onde precisa cuidar dele, do meu bebê, certo? Pare de ser mãe do seu marido. Tem uma frase bem impactante que eu já coloquei aqui. Pare de ser mãe do seu marido. Tem muitas mulheres que estão cuidando do marido como se fosse um bebê. E ele ama isso porque é involuntário. Para ele você está alimentando as emoções intrínsecas mais profundas da alma dele, que é o que a mãe dele fez na infância, certo? E para a gente entender sobre isso, nós precisamos saber o porquê que isso acontece, certo? Vamos entender assim, ó. Eu coloquei uma frase assim, ó. O coração não escolhe quem ama à toa. O inconsciente tem um roteiro. Eu estou falando aqui do inconsciente. Na live passada eu falei que o inconsciente, nosso inconsciente, dá match com a pessoa que está aqui fora. Às vezes você não é a pessoa que eu quero, mas como é que eu fui me apaixonar por esse traste? Eu já ouvi isso. Na verdade, o seu inconsciente se apaixonou por aquela figura que lá atrás você pode ter vivido algo parecido. Só que em situações diferentes. Eu vou explicar para vocês como é. Veja só. Um dos principais motivos desse inconsciente a qual você foi atraída ou atraído para um relacionamento que te rejeita é você tenta compensar a rejeição antiga. Como é que funciona isso? Lá atrás você se sentiu rejeitada, né, pela sua mãe, pelo seu pai. Quando a gente fala lá atrás você foi rejeitado ou rejeitada, a gente está falando dos genitores. Pode ser o pai e a mãe, ou se não teve pai e a mãe, um pai ou uma mãe ausente, você já tem rejeição porque outra pessoa está te criando e ele vai fazer, o avô ou a avó está fazendo o pai desse principal genitor, onde acontece essas disfunções, certo? Muitas vezes esse sintoma, melhor dizendo, esse sentimento de rejeição vem lá da infância, vem lá dessa dinâmica familiar onde o pai e a mãe foi ausente. Podemos dizer assim, pais negligentes, aqueles papais que trabalhavam muito, que não tinha... Na verdade, eles não tiveram uma entrega dos seus avós e o que ele recebeu, ele, seu pai e a sua mãe, o que eles receberam, acaba transferindo para você. Como eu falei na sessão, na live ontem, nós não podemos aqui culpabilizar os nossos pais. Entendam uma coisa, eles não tiveram culpa, certo? Eu fiz uma indicação de um filme ontem, eu vou indicar esse filme todos os dias para que vocês assistam, chamado A Vida em Si. Quem puder, digite aqui para outras pessoas anotarem e assistir. Está no YouTube, é um filme gratuito. É um drama. Ele é bem intenso porque fala de uma história com várias fases. É justamente isso. São fases. Eu tenho a minha história hoje, os meus pais tiveram as deles, os meus avós, meu bisa. E o filme retrata essa história do Rodrigo e da esposa, depois os pais. É um filme lindo que vocês vão entender que no final do filme você vai ouvir uma frase parecida. Nós somos um pedacinho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisas. Por isso que a gente precisa perdoar os nossos antepassados. Você precisa perdoar tudo isso, essa desordem. E tem outro fator importante.
nós contribuímos diretamente para a desordem que nós estamos vivendo. Pode observar, sempre tem uma contribuição nossa. Sempre haverá. Basta você ter humildade para entender o que está acontecendo. Senão você vai deixar o seu ego prevalecer, a sua razão prevalecer, e só você é a verdade. Principalmente quando você tem um sintoma de vítima. Tem um vitimismo isolado. Eu sou vítima porque meus pais fizeram X, Y, Z, então eu vou para a sociedade vítima, pequenininha, menor. Uma pessoa que é vítima não tem condição de fazer nada. Ela só vai procurar cuidados. Já viu alguma vítima ser um super-homem, uma mulher maravilha? Não. Ela vai procurar cuidados. Então você entra num relacionamento procurando cuidado. Você entra num relacionamento querendo ser cuidada, querendo ser amparada, querendo ser... Então você só quer. Muitas vezes você precisa entregar alguma coisa e você não consegue nada. Aí exige do outro que precisa te entregar, exige que ele tem que fazer o outro. Sempre é o outro. Mas na verdade é tudo sobre você. Entendeu? Eu estou tentando trazer algumas coisas que eu falei ontem, porque faz sentido para a semana inteira, nessa série especial, Amores que Adoecem. Na verdade, o trauma e a doença mental ela é egoísta, extremamente egoísta. A gente só pensa na nossa dor, no nosso sofrimento, e aí a gente não pensa no outro. Quem vai ficar? Né? Quando você tem ideações S, lembra da ideação S? Quando você tenta, ou quando você realmente consegue, ou alguém que conseguiu. Os estudos, né, científicos constataram que 10 pessoas que ficam em volta de uma pessoa que se suicida fica adoecida psiquicamente por um bom tempo. 10 pessoas. Essa pessoa que se foi com uma dor emocional em questão a doença, certo, gente? Porque existe uma doença, a depressão. Eu estou falando da depressão. Ela é extremamente egoísta, ela não consegue entender que o outro vai ter dor sem ela aqui. Ela não consegue entender que o outro vai ter uma dor, entendeu? E vai sofrer muito, nossa, sofre demais. Muito, não é pouco não, certo? Então eu estou te falando isso aqui para vocês entenderem. E o trauma também, extremamente egoísta. Eu recebo pacientes falando assim, mas ele é assim, assado, assim. Um caderno de 20 matérias, só falando do outro. Se eu deixar na terapia, a pessoa só fala do outro. Olha que engraçado, né? Aí eu trago a pessoa, não, e você? Qual é a sua contribuição para essa desordem? Tem alguma coisa. Não é verdade? O próprio Freud falava isso. A gente tem uma contribuição para o que está acontecendo. Você não entrou numa furada porque você quis. Foi o trauma que te levou lá. Esse trauma disfarçado de dor. Né? Entendeu? É um trauma, é um disfarce. Onde você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Certo? Então, um desses principais motivos inconscientes é o momento em que você tenta compensar essa rejeição. Então, já que eu tive pais ausentes ou negligentes, ou eu não tive pai e mãe, agora eu vou tentar recompensar com alguém. Alguém precisa preencher esse vazio. Essa pessoa pode ser mais hostil que for, o mais abusador do planeta. Eu ia falar o nome aqui de um político, mas aí não pode falar não, né? Deixa pra lá. Um que vem assim com a tirania. Mas se você quiser repor esse espaço de rejeição, você vai aceitar o tirano, o prepotente na sua vida. Entendeu? Então, no fundo, se manter num relacionamento onde o outro te rejeita, tem mais a ver com sua infância do que com sua vida atual. Faz sentido? Tem muito mais a ver com o que você viveu na sua infância do que as coisas que você está vivendo agora. Se a gente para pensar, eu já ouvi na clínica assim, Rodrigo, não faz nem sentido, eu não sei nem por que eu estou com essa pessoa. Eu tenho pacientes que me falam isso, ainda hoje. Entendeu? Na verdade é o inconsciente dela, ou dela, gritando ali por sobrevivência. Entendeu?
Outra coisa também dessa compensação da rejeição antiga é você cresceu buscando aprovação e aprendeu que amar significa tentar ser aceito. Todo momento que você fala de amor, na verdade você não aprendeu o que de fato é amor, por isso que tem tanto amor aí na sociedade, amor isso, amor pra cima, amor pra baixo, amor do lado, amor de bandinha, de quadradinho, tem amor de tudo. Mas ninguém sabe o que de fato é o amor. O amor, com uma única palavra, e depois vá pesquisar, o amor ele é benigno, certo? O amor não vai deixar você numa cadeira elétrica sofrendo, emagrecendo, dando crise de pânico, ficando doido, louco, transtornado, não. Então desconstrua essa ideia que esse amor é estranho aí. Não é. Eu lhe garanto que não é. Inventaram um amor aí doido da sociedade. Então para de achar que o amor é essa loucura que você está vivendo, ou que você acha que tem que viver, vou pular do bungee jump. O amor não é isso. Agora, se você quiser entender sobre amor, viva a paixão, porque é o primeiro sentimento que nós temos quando começa a se envolver. Isso é teoria, gente, é real. O Robert Sternberg, ele é o teórico da teoria triangular do amor. Ele fala exatamente isso. Você primeiro precisa ter amizade e intimidade com esse ser, para depois vir a paixão. Juntando isso que eu falei aqui, amizade, intimidade e paixão, vai crescendo. Aí daí começa a construção do primeiro amor, que se chama amor vazio. Olha, ele deu um nome, que realmente é vazio. Pode ser que não dê certo. Você fica 1 ano e meio, 2 anos com a pessoa e fala, não deu certo. O amor, ele é unidade. Os dois precisam. É 2 em 1, certo? Se realmente for amor, você vai conseguir sair desse relacionamento porque o outro foi embora, porque você já sofreu ali e não dá mais. Eu já vi casos de que teve que romper, se separar, por causa que não estava dando certo. E sai, sofre e toca a vida. Entendeu? Mas não é essa coisa doente ou não de morrer, não, certo? Então você vai tentar fazer de tudo para ser aceito dentro daquele relacionamento. E tudo isso é inconsciente, é uma força constante, uma força de dentro para fora que você nem sabe. Eu estou traduzindo aqui o que seu inconsciente pode estar te dizendo ou querendo te dizer dentro de um relacionamento disfuncional, certo? Outra coisa é você associa o amor à dor. Isso aqui eu gosto porque é real demais. Tem gente que só vai aprender alguma coisa no caos, na dor, no sofrimento. Eu já ouvi em clínica assim, nossa, eu tô achando minha vida muito parada. Às vezes não quer nem fazer terapia. Não, deixa para outra semana, ou sei lá, eu volto depois. Aí quando volta 7 vezes pior. Porque acha que a terapia é só na hora do caos. Muito pelo contrário. A terapia é um momento também de você falar das coisas boas que estão acontecendo. Tem gente que tem dificuldade de falar das conquistas, das coisas boas que estão acontecendo. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer que as coisas boas estão acontecendo. Por quê? Porque inconscientemente viveu um caos na infância. Inconscientemente viveu um momento caótico dentro de uma família extremamente disfuncional e que o inconsciente só quer se for disfuncional. Aí ele replica isso aqui fora. Se vier uma mulher tá ali, se vier um homem procurando um homem, e vier um homem muito devagar nos movimentos, essa pessoa não aceita. Sempre por detrás de uma rejeição tem uma humilhação, ok? Então uma pessoa que tem um trauma de rejeição, ela também tem um trauma de humilhação. 99%. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela também precisa de um movimento mais masoquista. Gosta de apanhar, em outras palavras, certo? Seja no sexo ou seja na vida real. Rodrigo, mas ele não me bate fisicamente, mas bate emocionalmente. Então daí está o resultado de atrair tanto relacionamento que você acaba aceitando uma pessoa que te rejeita. Quanto mais te rejeita, mais você busca, mais você fica ali incansavelmente buscando esse relacionamento disfuncional, certo? Se o amor que você recebeu era instável, você aprendeu que sofrer faz parte do amar. Por quê? Porque a criança ela não entende nada disso daqui. Quando ela está ali com o pai e a mãe, são os principais genitores, ela vai buscar esse amor no outro, no pai. E atenção, como eu falei ontem, o abandono é não estar próximo. Né? É o vir ali de vez em quando e botar umas migalhinhas. Papai te ama.
e vai embora. Olha o sol. Sol é vida, né, gente? É vitamina D, né? Vou botar aqui assim porque diz que a vitamina D é na mão, tá? Olha. Bom, eu tomo 50 IU, sei lá como é que fala, toda semana. Independente de qual de sol, eu tô tomando os UI, funciona. Gente, eu não falei pra vocês, mas eu também sou discente do curso de nutrição. Por enquanto eu não posso fazer muita coisa porque eu tô ainda nas teorias, né? Tô estudando a parte teórica toda. Vou para a prática ano que vem, ano que vem, e termino ali entre, como diminuiu algumas matérias, por causa do meu curso, da minha graduação de psicologia, eu termino em 2028 mais ou menos. Aí 2027 eu já começo a fazer uma especialização em nutrição funcional e fitoterapia. Essa vai ser a minha especialização e meu direcionamento. Então aí eu vou conseguir pedir seus exames. Tá entendendo? Você que tá do outro lado. Pra gente suplementar, colocar vitamina, mineral, aminoácidos, probióticos, você imaginar a gente vai colocar. Porque eu vou te falar. Tem gente que acha que tem depressão, mas é a vitamina D baixa. Tem gente que tá sem energia, mas não tem B12 nada no corpo. Tem gente que tá caindo o cabelo, acha que é mal olhado. Falta de ferro. Você entende? Então tem que estudar isso daí. E o futuro vai ser isso daí, certo? Então, falei da vitamina D, então eu sou apaixonado pela suplementação. Voltando aqui, você vai associar o amor à dor. Ou melhor dizendo, você vai precisar de um caos para poder permanecer naquele ambiente, certo? A rejeição ativa uma tentativa inconsciente de provar que é digno de amor. Olha que mentira do inconsciente. Ontem uma paciente falou assim, como é que faz para resetar esse inconsciente? Ela falou subconsciente. Na verdade, não tem como resetar. Você tem como se conscientizar de tudo que você viveu e o melhor que você pode fazer daqui para frente. Porque as pessoas acham que zerar o inconsciente ou deixar de ter trauma é nunca mais sentir ou lembrar das coisas que você viveu. Pare com essa ideia. Você vai lembrar, você vai até sentir, só que vai mudar de dor para compreensão, para ressignificação, para força, para você vai conseguir observar melhor o que está acontecendo na sua vida atual. É um sentir sem sentir dor. É um notar, viver lá atrás sem sentir dor, certo? Aí entra o auto-perdão, você tem que se perdoar. Tem gente que não se perdoa até hoje. Tem gente que nem sabe se amar e fica exigindo amor do outro. Eu preciso de amor. Você nem se ama. Toma vergonha de querer... Aí, tá vendo o egoísmo? Você quer tanto que o outro faça tudo do seu jeito e você tá fazendo o quê? Você entende, gente, que ninguém quer ouvir isso, umas verdades de manhã cedo? Ou você aprende ou você vai ficar aí nesse limbo. É assim que funciona. A vida é assim, gente. Eu sou psicólogo, mas tem que falar a verdade. Mas tem que não sei o quê. Eu não tô falando de doença. A gente respeita a doença, o sintoma, cuida, zela, ampara tudo, mas tem coisa que está relacionado a essa sua personalidade, que é mutável. A não ser que você tenha a sua assim morrer assim Gabriela, né? A síndrome da Gabriela. Tem gente que tem dificuldade o paladar às vezes. Tem dificuldade de mudar. Não gosto, não quero. Por quê? Por que você não pode tentar? Aí você se limita ao melhor, às coisas boas. Nós somos mutáveis. Eu não sou o mesmo de ontem. Eu já cheguei hoje aqui com sol na cara, entendeu? É assim, funciona desse jeito. Hoje tá frio, ontem tava mais calor, hoje tá frio. Amanhã vai estar mais frio ainda. Eu acho que amanhã eu vou vir com aquele negócio assim, porque amanhã vai estar 5 graus, gente. Eu tô pensando como é que eu vou entrar aqui. E aí, gente, eu acordo 10 para 7. 6h50, aí começo a fazer ali o ritual, café, fazer um movimento, tomo banho, leio o devocional, faço uns movimentos da parte espiritual, leio o script de novo para a gente entender o que vai. Mais uma vez, eu estudei ontem, eu estudei hoje de novo, e é assim que funciona a vida, né? E agradecer, porque a gente precisa agradecer pelas coisas que nós já temos. Não fique de olho nas coisas que você não tem. O cérebro não entende dessa forma. Quando você agradece pelas coisas que você tem, mesmo no caos. Gente, se eu fosse abrir a minha vida aqui para vocês, acho que
Você, nossa, Rodrigo, nossa, sério que você passa tudo isso? Vocês estão pensando que rede social não é... Eu não fico fingindo nada aqui, certo? Até porque eu não fico postando a minha vida pessoal. De vez em quando eu faço umas postagens com minha esposa, negócio. Mas a gente passa por muitas adversidades. Ninguém aqui é perfeito, nem tem a vida linda, maravilhosa. Ninguém tem vida linda, não. Até quem tem dinheiro tem uma vida caótica. Mas dinheiro traz muita felicidade. Mas sempre tem, às vezes tem uma doença, um câncer. Às vezes entra numas polêmicas aí, nada a ver, mas entra. Você acha que aquilo ali não causa um desconforto, um alvoroço, um monte de coisa? Você entende? Quem diria que Edu Guedes tinha um câncer lá no pâncreas? O cara demonstrando felicidade e alegria o tempo todo. E um dos fatores do câncer no pâncreas é a tristeza, é a mágoa, é a raiva. Quem diria que aquele homem tem raiva? Pode ser que não aconteceu com ele, mas os estudos falam sobre isso. Por quê? Porque aqui ninguém fala as coisas. Entende? E é sobre isso. Mas mesmo assim, nós temos que agradecer todos os dias pelo que nós somos, pelo que nós temos, pelas coisas que nós já possuímos. Certo? Tem gente que não tem nada do que nós temos. Tem gente que está faltando comida no prato, porque está gastando dinheiro com tigrinho. Olha isso. Olha que inversão de valor. Ontem eu vi um rapaz que matou a mãe porque estava endividado com um jogo de aposta, brigou com a mãe, enforcou ela e matou. Eu vou postar isso aqui para vocês verem o caos de um panorama que está acontecendo na sociedade. E eu já vi vários outros casos que não foram divulgados. E isso só vai piorar. Entendeu? Só vai piorar. Isso aí é o fim. Eu ainda acho que vai ter que precisar de um reset. Sabe, um reset como a pandemia? O ser humano vai ter que aprender a ser resiliente de novo. E os fortes vão sobreviver. É assim. E se você... eu tô com medo, fique com medo. Se não houver um reset, o que está acontecendo vai acabar resetando a nossa vida. Entendeu? Porque o negócio está caótico, certo? Eu saio um pouquinho dos temas assim, mas é porque vem as coisas e eu preciso entregar para vocês. Depois eu não vou nem lembrar. Às vezes eu assisto a minha live e eu nem lembro. Nossa, eu falei aquilo, foi... É assim que funciona, mas pega aí. Quem pegou aí, levanta a mão. Vamos nessa. E um outro fator, que é um motivo inconsciente, é que você precisa se apaixonar pelo desafio, não pela pessoa. Então, lá na infância, você se desafiava todos os dias quando não tinha esse amor. E o sol chegando, ó. Então tô errado aí, eu tenho que botar mais pra cá um pouquinho. Mesmo com... tem ali a cortina, mas não adianta, porque... Meu Deus, mas tudo bem, vamos lá. Você se apaixona pelo desafio, não pela pessoa. A rejeição é como um combustível. Né? O carro, você põe ali o combustível para poder ligar os negócios lá no motor. Eu gosto de carro, mas não entendo muito essas coisas da parte mecânica, não. De vez em quando eu vou no mecânico aí da vida, mas eu fico ali e tal. Eu sei que tem uns negócios lá que faz uns negócios assim, balança, e o gás e a gasolina entra e faz a força e queima aquelas velhinhas e aquelas coisas todas. Mas eu nunca estudei esse não. Mas eu sei que precisa do combustível. Assim também é a rejeição que vem lá da infância. Você acaba trazendo esse outro, acaba sendo o combustível para você viver esse padrão do sentimento, da sensibilidade da rejeição. Então você vai viver esse combustível emocional a vida toda. Por isso que atrai esse relacionamento que te rejeita. Você vive atraindo isso aí, certo? Aí quando essa pessoa te despreza, olha como faz sentido. Quem foi que te desprezou lá atrás? Quem sabe seu pai ou sua mãe. Eles não deram atenção. O abandono é não estar ali do seu lado. A rejeição é não ter amor. É não amar. É rejeitar e ainda humilhar. É falar assim, sai daqui, eu não quero ficar perto de você. Tratar a pessoa com desprezo, com humilhação, com uma comunicação violenta, uma hostilidade. Fica aí e sai. Isso é rejeição. Então, essa criança, ela não entende nada disso. Ela passa por essa fase ali desde os 3, 4, 5, 6 anos. É nesse momento. Por isso que você não lembra de nada às vezes. Mas está tudo reprimidinho aí na sua memória mais profunda, chamada inconsciente, certo? Só que nesse momento, essa criança também... Quem já viu aqui a criança apanhar, sei lá, receber um esporro,
e ao mesmo tempo correr para os pés, abraçar o pai e a mãe. Eu já vi isso várias vezes. Porque a criança não tem noção, ela não tem maturidade, ela não tem valor construído ainda. Ela não sabe que aquilo é ruim, que aquilo é negativo. É a mesma coisa que não saber abrir uma porta ou que o que é dia e o que é noite. O que é acender, o que é apagar. Entende? Então a criança ela aprende isso aqui com o tempo. Mas naquele momento, do 3º ao 6º ano, ao mesmo tempo que ela é rejeitada, ela insiste na pessoa que está rejeitando. Né, a rejeitando. Então, essa insistência entra nesse padrão e no futuro, mesmo que a pessoa te rejeite, você vai ficar insistindo a viver aquele cenário, porque aquele cenário, com esse perfil, com essa pessoa, que é o personagem, nessa dinâmica, é o combustível para você ir e voltar, ir e voltar. Ou melhor dizendo, é um combustível, a gente vai lá para a dopamina, que aí já é científico também. Esses relacionamentos, ele libera dopamina. Quando você está sem a pessoa, libera cortisol. Então você acaba ficando viciado emocionalmente. Esse combustível, gente, podemos também trazer um vício emocional, onde você acaba se tornando viciado e dependente dessa pessoa. Vocês estão entendendo até aqui? Olha quanta coisa, gente. É muita coisa que acontece e nós não sabemos. A gente precisa, tem a importância de estudar. Compartilhe essa live com alguém. Eu vou deixar essa live lá no meu outro canal. Eu não vou falar o nome, vocês já entenderam aí, aquele da vermelhinho assim. Eu vou colocar lá para deixar lá a série lá bonitinha. Vou salvar, vou criar uma série. Já postei uma, vou postar essa lá também. E depois vai ficar só lá no YouTube, certo? Olha aí só, quando a pessoa te despreza, você sente que precisa conquistá-la. Não por amor, mas para remendar a sua autoestima. Meu Deus, isso aqui é forte. Para remendar a sua autoestima. Você aprende que a autoestima está associada ao outro, não em você mesmo, certo? E uma outra coisa também que eu quero deixar para vocês, antes da gente encerrar, é essa origem. Né? A origem desse sentimento de rejeição é o momento em que essa criança, que eu fui um dia, você foi um dia, ela não foi vista. É justamente aquilo que eu falei um pouquinho, né, agora atrás, sobre esse movimento da rejeição, é a ausência de amor. Então, onde existe uma humilhação, um desprezo. Então, ela não consegue... eu tô aqui. Então, na fase adulta, essa mesma criança, ela vai fazer de tudo para deixar as pessoas mais próximas, para viver com aquela pessoa, seja amizade, seja um relacionamento amoroso. Então, ela não vai olhar a pessoa, o valor da pessoa, ela não vai olhar a integridade, a moral, ela vai atrair pessoas disfuncionais, pessoas que mentem, que têm desvio de conduta. Gente, sua ferida inconsciente dá match com uma disfunção aqui fora. Pode ver. Existe uma disfunção internalizada que vai dar match com o que você está vivendo aqui. As feridas emocionais dão match, certo? E uma das consequências... Ou melhor dizendo, algumas consequências dessa dinâmica seria o quê? Você entra em ciclos de frustração e baixa autoestima, então você vai se frustrar e vai baixar a sua autoestima. Quando a gente fala de baixa autoestima, é a ausência de autocuidado, é a ausência de amor próprio, é a ausência da autovalorização, da autoconfiança. Melhor dizendo, você não se conhece. Então essa baixa frustração e o ciclo de frustração e da baixa autoestima está relacionado a esse momento do sofrimento, do momento do estresse, que é onde diminui a sua dopamina, que é motivação e prazer, e aumenta o seu cortisol. Você aumenta significativamente esse hormônio, que é o hormônio do estresse, onde vai desencadear tristeza, desânimo, angústia. Angústia é a ausência de algo. Então, se aquele lugar, nesse cenário, não está funcionando, eu gostaria que estivesse funcionando, eu vou ficar angustiado. Quando essa pessoa vem e coloca uma gotinha, igual esse golinho, de alguma coisinha ali, você já acha, que ótimo. Por quê? Porque essas migalhas você aprendeu lá atrás, na sua dinâmica familiar, certo? Outra consequência dessa dinâmica hostil, a qual você aceita um relacionamento que vai sempre te rejeitar, você começa a acreditar que não é suficiente. Então você já colocou a chave da sua vida no bolso da outra pessoa.
Ponto. Aí agora você não consegue criar um cenário positivo, porque você vai ficar extremamente negativa ou negativo. É aqui que entra a rede de apoio, é aqui que entra o psicólogo, principalmente o psicólogo. Se você estiver passando por uma situação delicada, dentro de um relacionamento ruim, que o outro não muda, o outro... Gente, é impressionante como a gente quer mudar o outro. Muito do que eu quero mudar no outro está em mim mesmo, certo? Não esqueça disso, é mais um egoísmo da nossa parte. Então procure você ajuda para você sobreviver, quem sabe ter mais práticas, saber entender melhor por que você está vivendo aquilo e também cuidar de você. Você precisa arrumar, saber ferramentas para cuidar de você dentro daquele lugar caótico, lugar que causa dor, certo? Dá para você florescer dentro de um lugar que causa dor, dentro desse deserto, mas precisa desse apoio, certo? Se sente viciado na dor, de correr atrás de quem não quer. Você até identifica que sempre está indo para um relacionamento ruim. Eu já ouvi muito isso aqui, inclusive aqui na rede social. Nossa, eu só atraio gente assim, XYZ, pessoas disfuncionais. Você até já sabe. Só que até eu falar isso, você já se torna viciado. Mesmo que você não saiba que é um vício, mas é um vício sim, certo? Você se sente invisível e começa a se comparar com outras pessoas. Comparação, você deixa de respeitar a sua singularidade. Então respeite quem você é, respeite sua história. Você não brotou igual a samambaia, nem caiu do paraquedas no lugar que você está. O seu trauma te levou para esse lugar, certo? É como eu falei lá no tema base, o tema principal. Não, isso não é amor, isso é trauma disfarçado, certo? Amores que dói, né, ou que adoecem. E mais uma consequência é desenvolver ansiedade, depressão, insegurança e, em alguns casos, você pode também desenvolver o borderline. Falei isso ontem. Essa hemofilia emocional onde você não consegue controlar, certo? O que você precisa para ser curado? A raiz não está no outro, está em você, então é tudo sobre você. Você precisa cuidar de você. Você vai precisar aprender a curar as suas feridas emocionais. Invistam, gente, em saúde mental. Invistam. Se você não tiver condição de fazer terapia comigo, faça com outra pessoa. Eu sei que tem psicólogos. Hoje eu tenho uma quantidade menor de atendimento, então eu diminui bastante os meus atendimentos. E completo 7 anos. Eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer terapia comigo. Tô abrindo meu coração, viu, gente? Eu tenho um valor social, eu atendo pessoas todos os meses no valor social também. Então, se vocês quiserem saber, me chame. Dá um jeitinho aí de fazer terapia, certo? Faço palestras totalmente gratuitas de saúde mental, de relacionamento, família, orientação à paz. Dou palestra em igreja, em escola, onde você quiser. Se quiser me levar para sua cidade, me chame. Basta só me pagar o aéreo, a comida e a hospedagem, eu vou. É só me chamar, certo? Me fala o projeto que eu vou de graça, não cobro nada. Eu só preciso da contribuição para pagar as despesas. Eu não cobro nada, de verdade. Eu faço isso de coração, é a minha semeadura, certo? Se alguém quiser, pode contar comigo, não sei onde que você está, em qualquer lugar que você estiver aí, depois você vai assistir isso daqui, certo? Eu também faço esse trabalho voluntário. Então você precisa sarar as suas feridas. Precisa redefinir que o amor é saudável, o amor é benigno. E entender que reciprocidade não é um luxo, é um princípio básico. Quando você perceber que o outro não está entregando aquilo que você gostaria, você entregue, faça a sua parte. Não vou fazer porque ele não faz ou ela não faz. Isso é vingança. Isso é pagar na mesma moeda. Então saia desse relacionamento, certo? E por último, uma frase bonita, reflexiva você se apaixona por quem te rejeita por quê? No fundo, acredita que só tem valor se for aceito por quem te nega. Você acaba acreditando que o seu real valor está relacionado às pessoas que te negam, certo? Tudo bem, gente? Amanhã nós vamos fazer a terceira live, amanhã no mesmo horário, a partir das 8 aqui de São Paulo. Nós vamos falar sobre a carência afetiva que te faz adoecer. Eu gosto desse tema,
É mais um tema que nós vamos aprofundar e entender por que a raiz de muitas dores psíquicas está relacionada a essa carência afetiva. É aquilo que fala da angústia. Quando eu me sinto angustiado, é a ausência de algo. E muitas vezes essa ausência está relacionada à carência afetiva, que é a raiz de muitos traumas, certo? Um deles a dependência emocional, tá bom? Aí amanhã nós voltaremos. Curta essa live, comente, escreva aqui o que você achou, coloque se fez sentido, interaja, pelo amor de Deus. Porque o Zuki lá disse que tem que interagir, senão eles derrubam. Então não fique só ouvindo não. Escreva nem que seja um coraçãozinho, um legalzinho. Mas comenta aí, compartilha, salve para ver depois. E logo mais a gente vai ter nossa terceira live desse tema, dessa série especial, Amores que Adoecem. Isso não é amor, é um trauma disfarçado, certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui que fez alguma perguntinha. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Denise, Cíntia, Márcia, Cláudia, Alessandra, Cláudia já falei. Deixa eu ver se tem mais. Fabinho do 13 está por aqui. Nasci em Lagarto, fui criado no 13. Meu conterrâneo está por aqui também. Denise Bonfim. Tem um monte de gente aqui, eu vou dar umas coisinhas aqui, acenar pro povo que tá aqui. E é isso, gente, espero que... Obrigado, Ubiracira, né? Ubiracira. Maria Araújo tá aqui também, Paulinha. Agradeço aí pela Clínica Integrada 25, também tá por aqui. Deixa eu ver se tem mais. É isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos falar sobre carência afetiva, certo? É um tema que eu já falei bastante aqui nas minhas lives, tá bom? Um forte abraço, terça-feira maravilhosa e vamos nessa, tá bom? Até amanhã. Um abraço!